O Centro Financeiro de Chicago vai te surpreender. Quando alguém fala sobre centro financeiro para você, o que vem à sua mente? Você logo pensa em um local com vários arranha-céus, com pessoas engravatadas, andando com pressa, sem muita personalidade e atrações para turistas? É isso que vem na sua mente? Mas em Chicago, o conceito de centro financeiro é totalmente diferente. E eu vou te provar no vídeo de hoje. A cada esquina você vai encontrar algo interessante. Chicago é como se fosse um videogame com vários tesouros escondidos, esperando para ser descoberto. Quer saber o que tem de tão especial nessa região? Então me acompanhe até o final do vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o Loop, o Centro Financeiro de Chicago. Além disso, eu vou falar também sobre a Broadway de Chicago. Isso mesmo, Chicago também tem Broadway e todos eles ficam no centro financeiro. Então vem comigo! Mas antes de começar a falar sobre o centro financeiro, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Diana Braham, sou guia aqui em Chicago e realizo tours em português para brasileiros que visitam a cidade. E eu costumo compartilhar informações sobre Chicago, tanto aqui no meu canal do YouTube, como no Instagram. Aqui no canal eu costumo compartilhar um conteúdo mais completo e no Instagram, conteúdo em tempo real. Então, se você tem uma viagem marcada para Chicago, eu te recomendo a se inscrever aqui no canal e também a me seguir lá no Instagram. Para facilitar, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, vai ter uma dica bônus para você. Para começar a falar sobre o centro financeiro, nada melhor do que explicar o significado da palavra looping. O Centro Financeiro de Chicago é carinhosamente apelidado de Loop, e esse apelido tem a ver com o transporte público da cidade. Vou te explicar o porquê. Primeiramente, é importante explicar que a palavra loop em inglês significa volta ou circuito. E para completar o nosso raciocínio, o trem de Chicago é de superfície. São poucas as linhas que percorrem o trecho central de forma subterrânea. E além disso, as linhas do trem são divididas por cor, como por exemplo, marrom, laranja, verde, rosa e assim por diante. Esses trens de superfície passam pelos bairros de Chicago e quando chegam no centro, eles se encontram e fazem uma volta em um circuito oval formando um loop. E tudo que está dentro dessa volta está dentro da região que nós chamamos de loop, ou seja, o Centro Financeiro de Chicago. Na teoria é assim que funciona a divisão, mas na prática tem alguns prédios que estão fora dessa volta do trem e muitas pessoas consideram como estando dentro do loop. Vou dar um exemplo. O prédio do Willis Tower, onde está o Observatório Skydeck, ele está tecnicamente fora dessa volta, mas ainda assim é considerado como um prédio do centro financeiro. Mesmo com essas exceções, essa explicação sobre a volta do trem te ajudará a ter um bom senso de direção ao analisar o mapa da cidade. Bem, agora que nós já entendemos o que significa loop, vamos para a parte boa do conteúdo, conhecer o que tem nessa região tão famosa de Chicago. Diferente do que muita gente pensa, o Centro Financeiro de Chicago não é apenas um aglomerado de prédios altos. Há muito tesouro escondido no centro financeiro e que muitos turistas, infelizmente, não exploram. Eu costumo dizer que o Centro Financeiro de Chicago é um museu a céu aberto, com inúmeras obras de arte espalhadas pelo loop. E aqui vai uma dica, uma sugestão. O Museu de Arte de Chicago vale a pena ser visitado, mas é loucura pagar para visitar o Museu de Arte e deixar de explorar as obras de arte pública de Chicago. O Museu de Arte ele não substitui o centro financeiro, eles na verdade se complementam. Em
Em uma curta caminhada, você encontrará obras de Picasso, Chagall, Miró, Calder e muitos outros. Como se não bastasse as obras de arte pública, o Centro Financeiro também conta com uma arquitetura impressionante, assinadas por Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright e muitos outros. A cada esquina tem algo interessante. Existem vários desses tesouros escondidos que infelizmente não são explorados pelos turistas. Muitas pessoas passam na frente dos prédios, mas não têm a menor ideia do que tem dentro do local. Outras atrações precisam ser explicadas ou contextualizadas para que a pessoa consiga capturar a beleza da obra. E para conhecer essas atrações, a melhor forma é com um guia local. Então, se você deseja explorar a região do Loop, eu recomendo a conferir o meu tour Casadinho. O tour ele se chama Casadinho porque ele inicia com 2 horas de carro e depois 2 horas a pé. No trajeto de carro, nós visitamos atrações que são longe e não tem como serem exploradas a pé. E no trajeto a pé, nós caminhamos pelo Centro Financeiro, aonde o carro não é o transporte mais indicado. Ou seja, o melhor dos dois mundos. Então, para saber mais informações sobre o Tour Casadinho, eu recomendo ver o link na descrição desse vídeo. Você sabia que em Chicago possui mais de 200 teatros? E alguns deles são teatros históricos que fazem parte da Broadway de Chicago e estão realizados no Centro Financeiro de Chicago? Os espetáculos da Broadway em Chicago são realizados em teatros históricos que por si só já são um espetáculo à parte. Justamente por esse motivo, no Centro Financeiro nós temos uma região chamada de Theater District, uma região onde se concentram os principais teatros da cidade, inclusive os teatros off-Broadway. Mas o teatro mais famoso na cidade é, sem sombra de dúvida, o Teatro Chicago, um verdadeiro cartão postal da cidade. O letreiro neon do teatro serviu de inspiração para o musical Chicago, que posteriormente inspirou o filme Chicago. O Centro Financeiro não inspira somente musicais, ele também inspira os filmes. Há vários filmes famosos onde aparece o Centro Financeiro de Chicago, como por exemplo o filme Dança Comigo. Ele foi filmado aqui em Chicago. Como o trem de Chicago ele é de superfície, foi do trem aonde o Richard Gere conseguia ver pela janela do estúdio a Jennifer Lopez dançando. E há vários outros filmes gravados no Centro Financeiro, como por exemplo Os Irmãos Cara de Pau, Os Intocáveis, Batman e muito mais. Por falar em cena de filme, um local que aparece muito em filmes é o local onde está a Bolsa de Valores de Chicago. Esse é um local dramático que torna o cenário perfeito para filmes de época e até mesmo para os filmes mais recentes. Sempre que eu faço um tour no centro da cidade, eu gosto de parar aqui e compartilhar algumas das muitas curiosidades sobre esse prédio e dos prédios nas quadras ao lado. Tem muita coisa interessante a ser explorada por aqui. Uma região riquíssima em arte, arquitetura e história. E muitas dessas atrações são gratuitas. Basta apenas conhecer bem a região para conseguir explorá-la. E essa é, na verdade, uma das características que eu mais gosto em Chicago. Quem conhece a essência de Chicago sabe que a cidade tem muita opção gratuita. Esse é o DNA da cidade. Chicago possui várias atrações gratuitas. E todo turista gosta de uma atração 0800, não é mesmo? Então, se você deseja ver um vídeo aqui no canal com essa temática, comente abaixo. Esse é o termômetro que eu costumo utilizar para criar os temas dos próximos vídeos. Bem, já deu para perceber que no Loop tem muita atração interessante, não é mesmo? Então, se você tem uma viagem marcada para Chicago, eu recomendo a compartilhar esse vídeo
com a pessoa que estará viajando com você. E conforme prometido, eu vou mencionar sobre a dica bônus. O Loop fica muito próximo do Millennium Park, que é a atração mais famosa de Chicago. Então eu recomendo você assistir um vídeo que eu já postei aqui no canal sobre o Millennium Park. Para facilitar, eu vou deixar o link bem aqui em cima do vídeo. Assim você vai ter uma ideia do que você pode fazer no Millennium Park e no mesmo dia você pode fazer o parque e depois o centro financeiro. Te espero no próximo vídeo. Até lá!